Bom, nessa última quarta-feira ocorreu uma audiência nos Estados Unidos sobre o corona, com o investigado sendo Anthony Fauci, o ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. O problema é que ele não respondeu nenhuma pergunta, usando como desculpa a quinta emenda, que é basicamente o direito do silêncio, que a propósito ele usou muitas vezes. Well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc? Let's try something. What day of the week is it today? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color's the carpet in front of you? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Let's just Cara, go. NPC não é possível, mano. Anthony Fauci foi um dos maiores defensores do uso de medicamentos como a Pfizer como tratamento para o vírus, que foram usados em todo o mundo. Nesta audiência, também acusam ele de sabotar opções de vacina como a ivermectina e hidroxicloroquina para o tratamento do vírus, já que eram mais baratas e também eficazes. Eles podiam ter salvado milhões de vidas se usadas. E adivinha, um dos presidentes que defenderam esse tipo de medicação. Mimimi aí, quem não ama o capitão? Rapaz, lá de ser besta, rapaz. Eu sou bolsonarista, eu jurei amar, foi meu capitão. Foi o Brasil não, pra mim eu prefiro ver o Brasil miserável do que meu capitão preso, rapaz. Se você perguntar para uma inteligência artificial sobre isso, ela vai falar que não tem base científica. E quando você pesquisa, tem apenas estudos contra a ivermectina. Porém tem um site que mostra o contrário, o C19early.org. Esse site reúne dados sobre a efetividade de diversos tipos de tratamento contra o vírus, incluindo alguns mais baratos e mais eficazes. Enquanto isso, a efetividade da Pfizer foi diminuindo. Mais uma vez, a mídia omitindo e controlando os dados. Qualquer pessoa que colocasse outras opções na mesa eram chamados de negacionistas, porque discordaram de um consenso científico. Sendo que na ciência, ser um consenso não prova nada. Pode até indicar que é verdade, mas não prova nada. É claro, o debate é sobre algo que pode salvar vidas. É melhor evitar a desinformação. O problema é que o que era desinformação era verdade, e o que era verdade era desinformação. Além disso, na audiência, foram mostrados alguns usuários vazados de Fauci. We're going to have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. Um dos últimos atos de Joe Biden na presidência foi dar a Anthony Fauci um perdão presidencial, como desculpa que seria para protegê-lo de um possível escrutínio legal no futuro. Mas por quê? Bom, em 2014, a EcoHealth Alliance recebeu uma bolsa para estudar potenciais coronas em morcegos. Essa pesquisa ajudou um virologista do Instituto de Wuhan a catalogar o vírus nos morcegos. Essa pesquisa teve duas fases. A primeira sendo essa dos morcegos, que teve o seu fim em 2019, a segunda teve início também em 2019. Era destinada a entender como o vírus dos morcegos poderiam sofrer mutações e passar para humanos, até que foi cancelada em 2020 pela epidemia do vírus no Zika. Mas o que Fauci tem a ver com isso? Quem financiou essa pesquisa foi o NIH, ou Instituto Nacional de Saúde, que funcionava como supervisor de diversos institutos de saúde, sendo um deles o Instituto Nacional de Alergia e Doenças, sendo este instituto dirigido por Fauci, que levanta suspeitas, afinal. Biden sabia das acusações que iriam ocorrer agora, mas segundo Biden, o Fauci não fez nada. Agora vem uma teoria mais minha. Acredito que os governos do mundo todo tenham se aproveitado na narrativa da pandemia para introduzir os vídeos curtos, que já existiam antes, mas não eram tão comuns. Mas graças a todas as pessoas em casa, teve um grande crescimento. E graças a isso, aplicativos como o TikTok hoje são algo extremamente comum.
E toda essa discussão do vírus está acontecendo há muito tempo no ZOA, principalmente desde quando Trump foi eleito. Desde isso, Trump já falou que foi a China que fez o vírus, e em resposta, a China disse que foi o ZOA. Pão e circo total. Trump também fez um site chamado LabLeaks, a verdadeira origem do vírus, em que ele mostra 5 pontos duvidosos na origem do vírus. O primeiro é que o vírus não possui uma característica biológica encontrada na natureza. O problema é que eles não especificam que características são essas. Eu resolvi pesquisar sobre isso e não achei nada. Então eu recorri a uma última opção, a IA. Então ela se rebelou contra mim e não quis me dar informações sobre o assunto, com a desculpa de que era desinformação. Faz sentido. O segundo tópico é que todos os casos do vírus derivam de uma única introdução em humanos. Seguindo a narrativa oficial, ela primeiro teria sido passada para animais, depois para humanos. 2 variações do vírus. O tipo A não se adaptou muito bem aos humanos e sobreviveu por pouco tempo. Já o tipo B é a versão que se espalhou pelo mundo todo. Já o site diz que essa narrativa foi feita para desacreditar a teoria do vazamento do laboratório, que diz que havia ocorrido incidente, vendo algo ao teste do ganho da força do vírus. O terceiro tópico basicamente complementa o segundo, que seria que Wuhan teria um laboratório de virologia a 12 km do primeiro caso registrado do vírus. Ou seja, segundo o site, um vazamento teria ocorrido desse laboratório e o primeiro caso teria acontecido, já que não fica muito longe um do outro. O tópico 4 seria de que pesquisadores desse laboratório de Wuhan teriam sido internados com sintomas semelhantes ao do corona. Esse tópico se baseou em relatórios do DNI dos Estados Unidos, sendo que na verdade esses documentos afirmam o contrário, que seria que os pesquisadores foram internados com sintomas não típicos do vírus. Ou seja, o Donald Trump pisou a bola nesse daqui. Que surpresa, hein? E por último, mas não menos importante, que se houvesse evidências de uma origem natural, elas já teriam surgido. Só que ainda não surgiram. Bom, faz sentido. O site também fala sobre outras coisas que fazem sentido, como que o distanciamento de 2 metros não tinha eficácia, que foi basicamente confirmado pelo Fauci, quando ele disse que não havia base científica para aquilo, e também que não havia evidência conclusiva sobre a eficácia do uso de máscaras, sendo a desculpa para essas medidas é que eram medidas de emergência. No fim, talvez tudo isso seja verdade, principalmente na parte das medicações e prevenções, mas acredito que o governo americano não fez todas essas denúncias porque realmente querem denunciar, e sim porque queriam fazer uma espécie de bomba de fumaça, coisa que eles já fizeram antes, com o site dos aliens. Ou seja, eles querem fazer as pessoas acreditarem que elas estão discutindo ou descobrindo algo secreto e importante para o governo, coisa que realmente era. Mas tudo isso foi liberado e planejado pelo próprio governo. Não me entenda mal, não estou falando que são mentiras, e sim que para eles tem coisas mais importantes para esconder. Mas bom, nada nunca acontece.